Senhor presidente, eu até não iria me manifestar nesse dia de hoje, mas diante dos debates acalorados que acompanhamos nessa Assembleia, de ataques mútuos, uns com os pensamentos um pouco mais à direita, outros mais à esquerda, se enfrentando, quem sou eu para julgá-los, embora entenda que o brasileiro, de verdade, não está muito aí para a direita nem para a esquerda. Está muito aí para o nosso país. Quem se cega muito com as ideologias de direita, deixa de apoiar boas ideias só porque a autoria pode ser de esquerda. E quem se cega muito com as ideologias de esquerda, deixa de apoiar boas ideias só porque a autoria pode ser de direita. E penso que isso não é bom para o Brasil. Eu sou a favor do meu país. O que for bom para a população, o que for bom para o povo, terá sempre o meu apoio, independentemente da autoria. Falou-se muito, especialmente no discurso do deputado Péricles, em demonização. Quando se tem a quem demonizar, encontra-se quem deve ser demonizado e demoniza-se, em geral, de maneira generalizada. E aqui quero concordar com ele quando diz que é um equívoco quando se demoniza a todos do PT. Certamente há políticos decentes e políticos não decentes em todos os partidos políticos do Brasil. Mas quando não se tem a quem demonizar, sempre existe uma instituição, uma categoria que é a primeira a ser demonizada. É a polícia. Quando não se sabe de quem é a culpa é da polícia. Quando o deputado Péricles faz um questionamento sobre quem foi assassinado pelo MST, em relação a patrões, em relação a fazendeiros, eu de fato nesse momento não tenho essa resposta. Mas quando se diz que a Polícia Militar, alguns meses atrás, fez uma emboscada para matar lideranças do MST, que a polícia não foi feita para fazer emboscadas e se quisesse fazê-lo, certamente teria muito mais inteligência para não fazer de uma maneira onde um enfrentamento onde facilmente seria comprovada a culpabilidade. E aqui quero dar o apoio irrestrito, incondicional a todos os policiais militares que atuaram naquela ação, em que acabaram morrendo 2 pessoas que estavam participando do Movimento Sem Terra naqueles meses atrás, sob o comando do Coronel Lee. Não sei quais fazendeiros foram mortos por liderança do MST. Mas me lembro de pelo menos 3 amigos meus que 20 anos atrás em Campo Bonito foram literalmente assassinados por pessoas do MST. O sargento Vanderlei, o soldado Arconte e o soldado Agacir. E nem gostaria de fazer esse levantamento hoje. Mas não podemos ter a irresponsabilidade de ficar atacando a polícia quando não se tem a quem atacar. Se houve essa investigação da Polícia Civil, que culminou com a prisão de algumas pessoas do Movimento Sem Terra, a polícia tem que investigar e tem que prender mesmo. Tem que prender o presidente da Câmara dos Deputados, se é bandido, e tem que prender os bandidos que estão dentro do Movimento Sem Terra, porque lá tem sim bandidos também. E foi isso que a Polícia Civil fez, e tem aqui o meu apoio irrestrito. E não tomou a decisão de ir lá e prender a quem quer que seja, de maneira aleatória, de maneira irresponsável, sem ter justificativa. Teve o apoio e teve o aval do Ministério Público e teve o aval do Poder Judiciário que legitimou a ação dos policiais civis que foram lá prender aqueles bandidos que estavam lá dentro, lá, conforme as investigações assim comprovam. Talvez se é um ataque, e não estou dizendo que é, de maneira velada ao Movimento Sem Terra, certamente não seria a polícia que iria fazer isso de maneira pretensiosa, talvez por orientações até mesmo ideológicas de governos.
Então tem que se atacar, deputado Pérez. Quem talvez teria determinado essa investigação, se é que a Polícia Civil fez isso por determinação. Tem uma parte, deputado Pérez. Deputado Márcio, veja, eu de forma alguma quis demonizar a polícia. Eu falei da polícia como instituição. Um soldado é um ser humano igual a todos nós, tem acertos, tem erros. Porque eu acho que no Brasil, infelizmente, o estilo de justiça que é praticado aqui faz com que nós sejamos um dos países do mundo que tem o maior número de assassinatos pela polícia. É o Brasil. Não é culpa do policial, mas é uma instituição que é colocada numa seara que leva a que aconteça isso. Por exemplo, um policial, quando vai para uma ação, ele não decidiu sozinho aquilo. Ele é obrigado, ele tem que cumprir ordem, é um regime militar, certo? Eu absolvo o policial. Porque eu acho que está tendo um perigo no Brasil de nós chegar ao estado policialesco, ou seja, que a própria instituição policial deixa de respeitar a lei e que o próprio Poder Judiciário pode deixar de respeitar a lei, que ele é o grande guardião, como está acontecendo no Brasil, e isso se transforma em um país autoritário. Isso foi nesse sentido, mas eu concordo com o senhor. A defesa da polícia o senhor faz, eu respeito a polícia e o ser humano policial. Eu discuto um pouco o papel que a instituição, em alguns momentos históricos, a ela se reserva um papel. Todo mundo ataca a polícia, mas os policiais merecem um respeito especial, porque todos, quando saem de casa, colocam literalmente a sua vida à disposição da sociedade e podem perdê-la a todo dia, a todo momento, para defender a vida de outras pessoas, para defender a vida da sociedade. Permitam a parte. Então nós temos que dar o respeito devido aos nossos policiais, que têm o meu respeito e terão sempre. E quando se questiona, até rebatendo um pouco, essa questão da quantidade de mortes que acontecem a partir de ações policiais, temos que ver se acontecem por causa das ações policiais ou temos que reavaliar essa questão, por exemplo, da quantidade de armas que existem hoje no nosso país. Por quê? Um policial não vai ficar vendo um bandido arrancar uma arma, apontar para si, para ele, e ficar impune. Vai defender-se e vai defender a vida do cidadão que está próximo dele. Então temos que ver de quem de fato é a culpa, que com certeza não é da polícia. A polícia faz o que tem que ser feito, que é preservar a lei e preservar a sua vida e a vida da sociedade que defende. Deputado Pedro Lupion, tem uma parte. Deputado Márcio, quero lhe parabenizar pelo pronunciamento, até porque talvez grande parte dos problemas que nós tenhamos na sociedade hoje é a falta de respeito que a população em geral tem em relação às nossas forças policiais. Pessoas que, assim como Vossa Excelência, que foi policial militar, hoje policial federal, sabe das dificuldades que é o dia a dia do serviço, sabe dos desafios que enfrentam constantemente. Ontem houve um exemplo claro disso. Ontem, quando o Brasil inteiro viu a cena em que um policial paisano, infelizmente tendo que fazer bico num carro do Uber, conseguiu derrubar 3 marginais que tentaram assaltar sua casa, a primeira coisa que aconteceu foi a punição dele, perdendo a licença de dirigir e sendo punido por estar armado naquele carro. Como sempre, é a Polícia Militar pagando pato, porque são os primeiros que respondem, os primeiros que nos defendem e que defendem qualquer um, independente de lado, de cor, de credo, independente de posição política. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Os nossos agentes de segurança estão aqui para nos defender e devem ser respeitados. Para concluir, por favor. Concluo, senhor presidente, apenas para deixar então de fato registrado o meu apoio às ações da Polícia Civil, o meu apoio às ações da Polícia Militar e realmente de contribuir para que a população entenda de fato o respeito que merecem ter esses profissionais, que a todo dia, a toda hora estão simplesmente fazendo o seu trabalho para defender o país, para defender as leis e para defender a todo cidadão brasileiro, como o deputado Pedro Lupion disse, independentemente de cor, de condição financeira ou de ideologia política. Muito obrigado a todos.